seja bem-vindo a mais um programa Direitos e Deveres Cidadania e Ação aqui na TV Destaque Guarulhos. Hoje estamos junto com o professor Clóvis Brasil. Olá, Clóvis, prazer em vê-lo. Tudo bem, Rodrigo? Mais uma vez, compartilhando o programa, né? Depois das suas férias. Eu de férias também, pô. Mas vocês conduziram muito bem nesse período aí. Parabéns e agradeço a colaboração de vocês. Muito obrigado. E justificando que agora quem entra em férias é a professora Rosana, que nos próximos dias estará ausente aí, aproveitando um pouco esse período, né, Clóvis? É isso aí. E hoje nós estamos aqui ao ar com mais um programa, levando informação para você. Lembrando que o acervo das nossas entrevistas está no site prolegios.com.br. Clóvis, faça a leitura, por favor, do nosso excepcional convidado de hoje. Muito bem. Telespectador da TV Destaque, hoje temos a alegria de apresentar o Dr. Mauro Alexandre Barbosa Bordini, que é o segundo tabelião de notas da comarca de Guarulhos, ex-oficial do Registro Civil de Pessoas Naturais, tabelião de notas do município de Vargem Grande, graduado em Direito, especialista em Direito Público e em Direito Civil, negocial e imobiliário. Doutor Alexandre, bem-vindo ao nosso programa Direito e Deveres. Muito obrigado, agradeço de recebê-lo. Agradeço o convite do professor Clóvis e agradeço também a presença do Dr. Rodrigo, que muito bem me recebeu aqui. Muito bem. Doutor Mauro, nosso programa é focado em levar a informação, né, fortalecer os elos de cidadania com a sociedade guarulhense. E nós sabemos que, a partir de 2007, vários atos que eram exclusivos do Poder Judiciário foram autorizados a serem praticados pelos cartórios de notas, né? E, obviamente, que a intenção era desafogar o Poder Judiciário, né? Que já está assoberbado com várias questões. Eu gostaria que você esclarecesse ao telespectador inicialmente quais foram essas mudanças e o que passou a ser realizado pelos cartórios de notas. Muito bem. Teve essa tendência que formalmente veio com a Lei 11.441 em 2007 de desjudicialização, ou seja, desafogar o judiciário, tentando assim que o judiciário tramitasse casos onde houvesse realmente litígios, que demandassem maior tempo, maior intervenção do Estado. Então, as questões em que as partes são maiores, capazes, que não há um litígio, não há uma disputa, né, todos estão em consenso, essas questões passaram algumas para os cartórios de notas, principalmente, né? Então, em 2007, teve o próprio inventário e partilha, ou adjudicação, quando tem um herdeiro único, e o divórcio e a separação, também a conversão da separação em divórcio. Foram as principais alterações e, inclusive, dados recentes divulgados pela imprensa apontam que mais de 1,2 bilhões de casos foram retirados desde 2007 do judiciário, de inventário e partilha no Brasil inteiro, né? É um número significativo, né? Bastante significativo. Principalmente quando nós sabemos de que existe mais de 100 milhões de processos tramitando no judiciário. Isso. Vão se acumulando cada dia mais processos, né? E medidas de desjudicialização facilitam a atenção do judiciário em outros casos que necessitam de uma intervenção maior, né? Estatal. Quando houve essa norma, ainda valia a separação. E depois, por um tempo, falou que não tinha mais separação, que era só divórcio. Exatamente. E agora o Código ressuscitou a separação, que para alguns ainda não tinha falecido, mas ela ressuscitou no terceiro dia. No caso de divórcio e separação, doutor, quais são os casos que a gente pode fazer no tabelião? Quando tem menor, incapaz, também é possível ou não? Quando a lei saiu, não era possível. Aí existia uma posição que porque o menor ele tem que ser tutelado pelo Ministério Público e o próprio juiz também para verificação de determinados direitos. Então, de início,
não foi possível em cartório quando envolvesse menores. Posteriormente foi se alterando esse entendimento e atualmente, se, por exemplo, já existe uma determinação judicial com trânsito em julgado e apreciação da guarda, alimentos e pensão, visita a esses menores e já transitou em julgado, aí poderia, por exemplo, fazer a conversão da separação em divórcio em cartório mesmo com os filhos menores, desde que essas questões estejam já determinadas judicialmente. Só para esclarecer ao telespectador, vamos imaginar de que o casal se separe de fato e um dos cônjuges tome a iniciativa de entrar com ação para regulamentar a guarda, a visita e alimentos. Exatamente. Isso estando homologado judicialmente, então depois seria possível se fazer o divórcio? Isso, essa é a exceção em que é possível fazer o divórcio pelo tabelionato de notas, porque o juiz e o Ministério Público já apreciaram as questões que envolviam os direitos dos menores. Certo. Então, já foi... Aí é dispensada a presença do Ministério Público. Exatamente. Agora, só uma questão. Veio para facilitar um pouco, tornar mais ágil. E a presença do advogado? Ela, mesmo sendo em cartório, ela é necessária? Pode ser dispensada? Como é que funciona? Não pode ser dispensada. A presença do advogado é obrigatória nos termos da lei e, além de obrigatória, é essencial, eu vejo assim, porque é a orientação também de um profissional do direito diretamente ao seu cliente, às pessoas envolvidas naquele caso, para acompanhar a partilha, se está sendo feito de acordo com a vontade dos clientes, de acordo com o que prevê a legislação. E é fundamental a presença do advogado e obrigatória por lei. Bom, então na área da família acho que já está bem esclarecido. Uma questão, Rodrigo, que talvez fosse bom o doutor Mauro esclarecer, é que um advogado pode acompanhar o cônjuge, o casal. Né? Isso, as não duas há necessidade de que cada um tenha um advogado. Exatamente. Né? Uma vez que é consensual. Uma vez que há o consenso, o mesmo advogado pode ser advogado das duas partes. E uma outra coisinha que talvez seja interessante é o seguinte. Aqui em Guarulhos, que a TV é local, né? Então o nosso telespectador está localizado aqui. Nós temos mais de um cartório. Correto. E aí a escolha é livre. Não tem nada a ver de endereço, nada, né? Não. É escolha livre. Isso. A escolha do tabelião de notas, ela é livre, tem um dispositivo na Lei 8.935, que é o artigo 8º, ele determina que é livre a escolha de qualquer um dos tabeliões de notas. Isso é muito interessante, porque é um advogado só para as duas partes. Talvez ficar esperto em uma eventual ação um contra o outro, né? E bem ou mal, o advogado, quando representa marido e mulher, se ele vai entrar com uma ação depois contra um dos dois representando uma parte, seria bom ele ficar aí de olho se ele não fica impedido, né? Exatamente. Cometeria uma infração disciplinar, né? Também tem essa... Mas, doutor, e quando nós temos inventário de bens, arrolamento de bens, também é possível no cartório? Também é possível. E no mesmo sentido da lei, das normas do divórcio e da separação, os herdeiros não podem ser menores ou incapazes. Tem uma ressalva que pode ser emancipado. Se ele for menor, mas emancipado, pode ser feito também pelo cartório. E quando tem o testamento válido, antigamente também tinha um impedimento, porém teve uma recente alteração de entendimento aqui no estado de São Paulo, uma interpretação que a Corregedoria Geral fez de que esse testamento válido, se ele tiver o procedimento de jurisdição voluntária de registro e abertura de testamento, o juiz vai verificar somente a formalidade do testamento, faz esse procedimento de jurisdição voluntária, que é mais rápido do que o inventário, né? E cumprido esses demais requisitos de consenso, herdeiros maiores ou emancipados e capazes, pode concluir no tabelião de notas. E aí vai ser observado no inventário o cumprimento exato do que foi disposto no testamento.
Então essa é uma novidade recente, que é desse ano de 2016, permitindo assim, mesmo nos casos de testamento válido, que seja feito no tabelião de notas. Queria tirar um esclarecimento. Pois. Então, se nós temos uma ação aí de um falecido, deixou alguns bens, nós temos 2 herdeiros, um com 18 anos e um com 17. Eu posso emancipá-lo por uma escritura dentro do tabelião. Isso. E dentro do mesmo tabelião fazer, então, a partilha dos bens. Exatamente, pode ser feito. Prazo da emancipação até o processo? Não, bastaria fazer a emancipação. No caso, fica só o genitor vivo, pode fazer, não tem problema. Essa emancipação é feita, leva-se a escritura para registrar no cartório de registro civil. Aí sai o registro da emancipação e ele pode comparecer normalmente no inventário. Isso é muito interessante. E esclarecer também que a emancipação pode ocorrer a partir dos 16 anos. 16 anos completos, exatamente. E nesse caso, o inventário, tendo testamento, no exemplo que o Dr. Renato deu, tendo testamento, primeiro registre o testamento. Isso. Seja o inventário judicial ou não. Exatamente. Formalizado o registro do testamento, aí, sendo validado pelo juiz, aí as partes podem ir em cartório de notas, todos forem maiores e capazes. Isso. E fazer o inventário por escritura também. Por escritura. E me diga uma coisa, qual é o tempo que demora? Porque veio para facilitar. Exatamente. Então, a gente, na prática, a gente sabe como é que funciona, o telespectador pode ficar curioso. Quando é mais rápido o inventário, judicial ou extrajudicial? Eu entendo que o extrajudicial é o mais rápido, por conta de nós elaborarmos a escritura num prazo médio de 15 dias. O que leva um tempo maior é a quantidade de documentos que devem ser apresentados, né? Então, às vezes demora a reunião de todos esses documentos. São certidões de prefeitura. Mas que são documentos exigidos tanto para o judicial também, quanto para o exatamente. Mas formando esse conjunto de documentos e apresentando no cartório, em 15, 20 dias a gente consegue concluir a escritura, todos assinam e ela está pronta para seguir daí para o registro de imóveis, para registro civil, se for o caso, para o Detran, que é válido, para bancos, independente de homologação. Tendo valores, por exemplo, depositados em banco, que exijam um alvará, como é que funciona? A própria escritura ela é válida já para a retirada desses valores, dispensando homologação judicial ou emissão de alvará. Ela é, por disposição da própria lei também, independe de qualquer intervenção judicial. Ela mesma já apresentada no banco, já se faz a retirada do dinheiro, a partilha para os herdeiros. Certo. Quer dizer que, tendo um levantamento a ser feito, às vezes o falecido deixou um imposto de renda retido na fonte. Né? Sim, a restituição. Exato. E o valor está pendente na Receita. A hora que a Receita libera, com a própria escritura do tabelião, é possível fazer o levantamento. Fazer o levantamento, exatamente. Inclusive, alguns documentos prévios que antes exigia alvará ou um termo de inventariante, existe uma escritura que dá para se fazer antes da escritura de inventário, que ela é chamada da escritura de nomeação de inventariante. Todos os herdeiros comparecem, vão fazer essa escritura de nomeação de inventariante já para um herdeiro, e esse herdeiro vai ter os poderes de inventariante mesmo antes de concluir a escritura de inventário. Então ele vai poder comparecer nos bancos, fazer todo o levantamento do que tem. Requisitar documentos na Secretaria da Receita Federal, em prefeituras, tudo isso ele já fica autorizado por essa escritura. Muito bem. Doutor Rodrigo, estamos chegando no fim do primeiro bloco, né? É uma pena. Passa rápido, né? Muita informação e pouco tempo, né? Infelizmente, né, Clóvis? Acho que o nosso programa cada vez precisa de mais tempo, porque os entrevistados são muito bons, os temas muito bons e o programa acaba muito rápido. Bom, voltamos daqui a pouco no segundo bloco com o nosso programa. Hoje o Dr. Mauro Alexandre Barbosa Bordini,
segundo tabelião de Guarulhos aqui em Notas. Até já.